Olá! Finalmente saiu Liga da Justiça de Zack Snyder, ou Snyder Cut. E essa obra estava sendo aguardadíssima pelos fãs do diretor por questão de justiça. É que o filme Liga da Justiça de 2017 foi iniciada pelo diretor, mas não foi concluída por ele. E o resultado foi aquilo lá. Vou explicar essa situação toda já já. E os fãs clamaram para resgatar a visão de Zack Snyder, ou seja, que aquela versão de 2017 fosse refeita sob a tutela do Zack Snyder 100%. E está aí, foi lançado nos Estados Unidos pelo HBO Max e aqui no Brasil está disponível para aluguel digital. E claro, os fãs amaram e os haters odiaram. E eu, nessa história? Júnior Guimarães, tomada 1. O enredo do filme segue o mesmo do Liga da Justiça original. O monstro espacial Lobo da Steppe chega ao planeta Terra para procurar as 3 caixas maternas por motivos pessoais, mas cuja união pode acabar com o planeta Terra. Percebendo a iminência de perigo, Batman, vivido por Ben Affleck, vai procurar outros super-heróis para que juntos possam defender a humanidade e o planeta Terra. Por que para os fãs esse novo filme se tornou tão necessário? Senta aí. Após o lançamento de Batman vs Superman em 2016, o diretor Zack Snyder começou a produção de Liga da Justiça. Só que uma infelicidade do destino acabou tirando ele do projeto. É que entre as filmagens e a pós-produção, a filha de Zack Snyder, Autumn, infelizmente cometeu suicídio. E obviamente ele não pôde continuar e teve que ser afastado da produção. Só que a Warner não quis perder a agenda de lançamento do filme. Prioridades. Então, o diretor contratou um diretor substituto para concluir a obra do Snyder. E o substituto foi Joss Whedon, diretor de Vingadores e Vingadores Era de Ultron, da Marvel. Sim, foi proposital, porque o plano era justamente esse, trazer o clima festivo e animado da Marvel para a DC, já que os críticos reclamaram de Batman vs Superman ser sombrio demais. E por isso que Joss Whedon entrou também no roteiro e acabou mudando muita coisa, abalando a estrutura do roteiro original e completando isso com a direção, como posso dizer, animada dele. E o resultado é aquele omelete troncho, onde a gente vê que as ideias do Whedon e as ideias do Snyder estão combatendo entre si até o fim do filme. E eu não tenho dúvidas que Liga da Justiça de 2017 é o pior filme do universo compartilhado e um dos piores filmes de super-heróis de todos os tempos. Quais são os seus superpoderes mesmo? Eu sou rico. E sabe quem mais reclamou desse filme? Os fãs. Justamente porque eles sabiam que essa versão não era a que o Zack Snyder queria. E de lá pra cá, os fãs viviam pedindo para que a versão de Zack Snyder fosse restaurada, que refizesse esse filme, mas agora sem Joss Whedon, apenas com Zack Snyder. E a resposta apareceu no ano passado, quando o diretor e o ator Henry Cavill, que interpreta o Superman, fizeram uma live onde eles entregaram o jogo, que vai ter corte de Snyder sim, ou Snyder Cut. E a Warner liberou inicialmente 30 milhões de dólares, mas aumentou para 70 para que ele pudesse fazer o filme que ele tanto queria fazer. Agora sim, vamos falar de Liga da Justiça 2021, Snyder Cut. Um filme de super-heróis com visão totalmente diferente do que foi apresentado em 2017 e que dura 4 horas. A visão que eu tenho sobre esse filme vai seguir a mesma linha de pensamento que eu tive com Batman vs Superman. Não é um épico como os fãs falam e também não é aquele desastre que os críticos estão falando também. Sim, eu achei o Snyder Cut bem melhor que a versão de 2017. Só que além das melhorias, também teve umas piorias. E eu vou falar sobre cada uma delas agora. E vamos começar com a abertura do filme, que foi completamente substituída por Snyder. Existe uma relação entre o Superman e as caixas maternas que não é explicado no filme original e aqui é explicado de forma bem interessante. Tem 3 personagens que cresceram muito aqui no Snyder Cut. O primeiro é o Flash, que tem uma cena desnecessária no início, mas ganhou outra importantíssima no final. O Cyborg, que ganhou um histórico dramático.
e a relevância dele para o andamento da história está bem mais clara. E o vilão, o Lobo da Steppe, em quem foi acrescentado mais camadas e agora ganhou uma motivação mais plausível. Quer dizer, plausível para quem quer destruir todo mundo, veja bem. E por falar nele, a batalha final foi toda mudada também. O Snyder tirou aquele filtro alaranjado horroroso que dominou o último ato do filme original e colocou mais aquele azul escuro, aquela coisa mais sombria que é mais realmente a cara do Snyder. E os próprios acontecimentos dessa batalha foram, como é que eu posso dizer, melhorados. E nessa batalha final tem uma parte no filme original que o Superman exala um pouquinho de arrogância. Acho que vocês sabem que parte é, pois o Zack Snyder foi lá e tirou. E já perceberam que não foi só isso que ele tirou, né? Piadinhas forçadas e fora do tom envolvendo Aquaman e principalmente o Flash, cenas constrangedoras e ângulos misóginos envolvendo a Mulher Maravilha. E é isso, Snyder acertou no que ele substituiu e no que ele retirou. O problema está onde ele adicionou a mais. 4 horas é uma duração longa para qualquer tipo de filme, todo mundo sabe disso. Dá pra fazer 2 filmes dentro de 4 horas. Só que tempo é relativo, né? E a verdadeira duração tá aqui, ó, no coração de quem vê. Pra quem gosta, 4 horas passa rápido como uma bala. Pra quem não gosta, é uma tortura sem fim. E pra mim, Liga da Justiça Snyder Cut foi demorado sim. Muita coisa poderia ser cortada do filme sem prejudicar a história. É só olhar para a rival deles, a Marvel. Vingadores Ultimato tem 3 horas de filme e qualquer retirada ali poderia comprometer um pouco do resultado e acabar até mutilando a história. Não é o caso aqui. Aqui tem muita gordura que poderia ser retirada sem nenhum prejuízo da história. E os campeões de desnecessidades aqui são justamente os 2 heróis que ganharam importância maior, Cyborg e Flash. Na hora de mostrar a importância do Cyborg para a história, Snyder faz exagerar. Bota muito floreio, muita coisa lúdica, uma câmera lenta numa cena de jogo de futebol que, meu Deus. O Flash ganha uma cena que tenta imitar aquelas câmeras lentas do personagem Mercúrio do filme dos X-Men. Sim, com piadinha e com música de fundo. Só que o Snyder não consegue alcançar a qualidade daquelas cenas e nessa família a cena do Flash acabou virando o primo pobre. Pra se ter uma ideia, tem cena desnecessária até do Superman que já aparece pouco. Tem tanta enrolação espalhada no filme que demora muito pro Bruce Wayne encontrar cada personagem. Pra você ter uma ideia, o primeiro encontro dele com a Diana acontece com quase 1 hora de filme. Mas o que irrita mesmo aqui é o diacho da câmera lenta. Todos nós sabemos que a câmera lenta é uma das marcas registradas de Zack Snyder, só que aqui ele quase engata a marcha ré. Existem muitos momentos que passam devagar de propósito, mas sem função narrativa. Apenas porque o diretor gosta de câmera lenta. E isso também ajuda a fazer o filme demorar desnecessariamente. E para encerrar essa parte da demora, vou falar sobre o epílogo, que sofre da síndrome de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Ou seja, tem partes que o filme ameaça acabar e continua. Aí ameaça acabar de novo e continua. Falei das melhorias, das pioras, e sobre as partes tanto faz como tanto fez, tem 2 elementos que eu vou citar aqui. Primeiro é a tela 4x3, que é aquela tela quadrada, que é o formato dos filmes antigos que o Snyder usou para fazer o Snyder Cut. Para que essa tela nova serviu? Melhorou a altura da imagem, que dá, por exemplo, mais corpo para a Mulher Maravilha em algumas cenas, mas acabou cortando outras cenas, como, por exemplo, uma conversa entre o Batman, a Mulher Maravilha e o Flash, que o Flash falou uma piadinha, só que a câmera 4x3 acabou cortando ele da cena e ficou uma coisa muito esquisita. Ou seja, melhorou umas coisas, piorou outras e no fim das contas... Sobre o Coringa do Jared Leto, eu acho que a Warner cometeu outro erro de marketing, porque pra mim a aparição dele não deveria ter sido divulgada. Deveria vir como surpresa para quem assistisse o filme pela primeira vez. Acredito que o impacto seria bem maior. Minha opinião. Mas tudo isso, com coisas boas e ruins, foi fruto de uma tentativa colossal de retrabalhar as cenas, retrabalhar o roteiro e principalmente
deixar a assinatura Zack Snyder. E isso foi tão importante que nos créditos iniciais, quando aparece quem escreveu o roteiro, o Snyder escolheu uma cena bem clara para mostrar o roteiro de Chris Terrio, para deixar claríssimo para os fãs que Joss Whedon não tem mais nada a ver com essa história. O elenco continua no mesmo nível em que estava antes. O Batman do Ben Affleck nunca me desceu, desde Batman vs Superman, que eu não gosto dele como Batman. Ray como Cyborg tá mais ou menos. Ezra Miller como Flash tá muito legal. Henry Cavill como Superman também tá muito legal. E acima de todos eles, dois poços de carisma, que são Jason Momoa como Aquaman e Gal Gadot como Mulher Maravilha. Lobo da Steppe ficou o vilão melhor e Darkseid aparece. Só vou dizer isso. E afinal de contas, o Snyder Cut valeu a pena? Não e sim. Não, porque no fim das contas ele não conseguiu salvar o filme original. Ele praticamente fez um outro filme. Só que a base é a mesma, a história é a mesma. E realmente é difícil tirar algo épico de um material ruim. Embora com o Snyder, realmente a história ganhasse contornos mais atraentes e bem mais interessantes. Em um mundo ideal, a Warner liberaria muito mais dinheiro para que ele fizesse outro filme do zero, com outro roteiro. E sim, valeu a pena, porque ele conseguiu liberdade total para fazer esse filme, já que a Warner devia isso a ele, e ele merecia fazer um filme 100% dele, quer você goste ou não goste do filme. I'm so sorry. E os próprios fãs falavam isso nas redes sociais, que não importava se o filme ia ser bom, ia ser ruim, ou nem mesmo que ele fosse melhor do que Liga da Justiça original, mas que pelo menos fosse um filme de Zack Snyder, sem interferência de outro diretor, sem interferência do estúdio. E antes que você pense, essa era a versão que era para ter saído em 2017, devo dizer que não era. Influências de lançamentos posteriores à Liga da Justiça original, como Aquaman. Esse senso de volta por cima, depois de tudo que aconteceu com o diretor, e um combate contra a versão de Joss Whedon que está visível na tela. Então, podemos dizer que essa versão de Zack Snyder, do jeito que ela é hoje, só existe porque a versão de Joss Whedon existiu. Tá, e como seria a versão que Zack Snyder teria lançado em 2017 se não fosse pela força dos acontecimentos? Infelizmente, nunca saberemos. Liga da Justiça de Zack Snyder 2021 é um filme que infelizmente ainda trabalha em cima de um material frágil, é desnecessariamente longo, pretensamente épico, mas ainda assim é divertido e que fica bem melhor que o original graças a maior coesão, maior unidade e, enfim, a assinatura do seu verdadeiro diretor. E você, o que achou de Liga da Justiça Snyder Cut? Comenta aí embaixo e lembre-se de que não precisa xingar para discordar, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo do Tomada 1, tá certo? Então a gente se vê no ranking com todos os filmes do universo compartilhado DC. Beijo a todos e tchau!